Ó, primeiramente, só deixando claro que esse assunto e esse vídeo aqui, ele é um pouquinho mais maduro, assim como boa parte desse canal. Mas é um react um pouco mais, né? Não é um react pra todo mundo. A Thay já deve ter botado a faixa etária aí que ela achou. E é isso. Primeiramente, bom dia, YouTube! Eu não sou muito de comentar sobre coisas que acontecem na comunidade VTuber. Tanto que saiu um vídeo no canal recentemente, que é... O último vídeo, até enquanto eu estou fazendo isso aqui... Deixa eu pegar aqui. Ó, a Thay postou esse vídeo aqui, chamado A Estagnação da Comunidade VTuber. Que eu só queria deixar claro que eu não sabia que isso ia virar vídeo. Eu não comentei isso aqui esperando que fosse virar vídeo. Isso aqui apareceu na minha timeline, eu fiquei, o que que eu falei? O que que eu falei em live que isso aqui que virou vídeo? Aí eu fui lá e abri e tal. Então eu queria frisar que esse canal aqui de Dante, ele é gerido totalmente pela Thay. É ela que escolhe os temas. Óbvio, tipo, eu faço muita coisa em live. Eu jogo, eu faço react. Todas essas coisas eu já faço pensando em virar vídeo. Mas quando eu tô comentando sobre algum assunto aleatório, eu não espero que isso vá virar vídeo. Então esse aqui me pegou de surpresa. Mas, tipo assim, eu não gosto muito de comentar tanto assim sobre pauta de comunidade VTuber, porque eu sinto que essas coisas já foram tão comentadas de canal de opinião, sabe? Às vezes nem é um negócio tão grande, mas aí você fala tanto que acaba se tornando um negócio maior do que realmente é, tá ligado? E eu sinto que o assunto de hoje foi mais uma dessas situações de que é tão comentado que vira um negócio muito maior do que deveria ser. Mas, agora que não temos crianças na sala e ninguém está vendo na TV, a gente vai reagir hoje ao último vídeo da Sailor Nana, a polêmica dos hentais VTuber BR, que tinham me sugerido pra reagir. A Nana veio falar comigo, inclusive, antes de postar esse vídeo. E aí, dando um pouquinho de contexto pra vocês, eu não vi esse vídeo aqui ainda, tá? Mas eu vi esse aqui... Aqui. Existe R34 de todos os VTubers. Então, dando um contexto pra vocês. Teve uma pessoa, não sei, uma pessoa aí da internet, que descobriu um Reddit de coisas mais 18 de VTuber. E aí essa pessoa fez um vídeo meio que denunciando esse Reddit, tá ligado? Só que por ser um canal, né, um canal pequeno e tal, uma pessoa aleatória, o vídeo não chegou em muitos lugares, não teve muita notoriedade. Aí a Nana foi lá e reagiu a esse vídeo. Ela fez um react, inclusive dá a entender que a Nana achou a denúncia mais engraçada do que qualquer outra coisa, porque tem uns momentos do vídeo que o cara fala sobre luxúria, que é o pecado da luxúria e não sei o que, eu achei bem engraçadinho também. Mas beleza, aí a Nana fez esse react e aí formou-se o assunto, tá ligado? Formou-se o assunto. No Twitter muita gente começou a comentar sobre isso. E aí a Nana postou esse aqui, a polêmica dos hentai VTuber BR, e é esse que a gente vai reagir aqui. Mas provavelmente o título desse vídeo, vou até pedir pra Thay nem botar, sei lá, hentai VTuber BR no título, pelo amor de Deus. Vou pedir pra ela botar algum negócio sobre NSFW VTuber, ou sobre NSFW, alguma coisa assim, tipo... Eu não gosto muito de pautar como algo VTuber, sabe? Mas enfim, vamos reagir primeiro, e aí depois a gente vê. Recentemente eu fiz um react sobre um vídeo do OP Mandrake Edit, no qual ele falava sobre a comunidade de Hentai VTubers BR, e gerou uma grande repercussão na comunidade VTuber, motivando o pronunciamento de várias VTubers sobre o assunto de conteúdo NSFW envolvendo VTubers. Eu já tinha conhecimento desse Reddit já faz alguns meses, mas durante o react eu descobri que haviam criado também um servidor no Discord. O que eu queria dizer aqui é que existem VTubers que permitem o conteúdo NSFW envolvendo seu modelo e outros que não. E é claro que muitas pessoas na internet vão continuar fazendo mesmo que não seja permitido. Afinal, é meio que... Esse é o ponto. Ela já falou isso no início do vídeo e eu já falo, tipo, cara, permitir, não permitir é indiferente, mano. É indiferente. Meio que você permitir ou não permitir não faz muita diferença na internet pra esse tipo de coisa. Acho que ela vai falar sobre isso, provavelmente, mas NSFW é uma parada... Sempre existe e sempre vai existir. Independente do que você faça, independente do que você acha. Nem empresas gigantescas como a Nintendo conseguem barrar completamente esse tipo de coisa. Quem dirá um criador de conteúdo, tá ligado? E dá pra combater? Dá pra combater, tá ligado? Se você quiser ir lá e registrar seu personagem e processar cada uma dessas pessoas, você pode, mas é uma mão. Não é fácil, tipo, não é um negócio papum, tá ligado? É uma mão, é uma dorzinha de cabeça
que você vai gastar dinheiro e provavelmente não vai ver esse dinheiro de volta. Mas enfim. Que é assim que a internet funciona, né? A Haruko se pronunciou dizendo que não permite de forma alguma que façam NSFW envolvendo a persona dela, reforçando que não se sente confortável em ver artes mais 18 ou sensuais envolvendo o modelo dela. Outras VTubers como a Jenny Tsukino se pronunciou dizendo que, apesar de já fazer algumas artes NSFW exclusivas para membros do canal e afins, infelizmente algumas pessoas assinam e vazam esses conteúdos exclusivos no Reddit ou Discord. Uma coisa é você criar um servidor pra juntar... Isso aí... Mano, eu já até pensei em trabalhar com produto digital. Eu pretendo fazer algumas coisas assim. Eu tava pensando em vender na loja pack de áudio, por exemplo. Pack de áudio dos personagens, sabe? Toque de celular, essas coisas. Ainda estamos vendo a respeito, mas pack de áudio, artes de produtos antigos. Umas coisinhas assim mais baratinha, mais produto digital. E tipo, não, mas... É aquilo, tá ligado? No momento que a pessoa comprou a parada, é meio impossível ficar controlando se essa pessoa vai ou não vazar por aí, tá ligado? É outra coisa que é meio impossível de... É paia, mas é outra coisa que é meio impossível de controlar. Na verdade, assim, existiu uma forma na história de tentativa de controlar a imagem. Se chama NFT. E deu no que deu, né? Mídia de VTuber, e você chegar na VTuber e falar: olha, fulana, eu criei um servidor aqui, eu posso postar suas artes aqui também? Eu posso compartilhar suas artes aqui pra galera ver suas artes num lugar só? Esse é um ponto bom que ela falou aqui, tipo, não custa nada, né? Tipo, eu não sei se é vergonha, mas não custa nada você só chegar e perguntar: oi, Nana, tem um servidor aqui que eu posto uns NSFW de VTuber e eu queria saber se você me autoriza a postar seu NSFW seu. Você autoriza? Eu vou falar, autorizo sim ou não, entendeu? Aí beleza, aí faz. É que essas pessoas, elas não têm muito orgulho disso, eu acho. Essas pessoas, eu creio que elas realmente se apegam ao anonimato e não querem ter esse tipo de conversa, esse tipo de contato, tá ligado? Não acho que a pessoa vai inflar o peito e chegar e perguntar isso, tá ligado? Ela não quer admitir esse tipo de coisa. Entendeu? Não custa nada perguntar, né? Fazer sem autorização, aí não dá, né? Se você conversa com a pessoa e a pessoa tá ok, legal. Mas... Inclusive, já teve uma vez... Acho que eu já contei isso em live. Já teve uma pessoa que veio no meu privado me perguntar se tava tudo bem fazer... Se eu dava permissão pra pessoa fazer uma arte NSFW e tal. Já aconteceu comigo. Era uma artista, que ela tinha uma conta safe e uma conta NSFW. E ela queria saber se ela veio me perguntar se eu dava essa permissão. Já aconteceu comigo, já. Do nada. E não achem que é só porque... é porque o seu modelo é muito, né, muito ousado. Não. Lá tem, gente, tem todo tipo de VTuber lá. Desde as que não fazem arte, desde as que são mais family friendly, até as que são mais, tipo, né, o VTuber é mais ousado, né, que nem eu. Então, assim, ninguém tá livre disso daí. Ninguém tá livre e digo mais. Às vezes o family friendly tem mais coisa sendo feita errada do que os que já são mais voltado pra isso. Às vezes um VTuber que é mais comportado tem mais chance de ter mais coisa dele do que um que não é comportado por natureza. Acontece o efeito inverso. Os caras não acham que eles estão errados, eles acham que eles estão de bom tom. Aí ontem eu entrei lá, vi, e eu fiquei, né, chateada, fiz um post de meme lá no Twitter, e aparentemente a pessoa que postou apagou. Eu espero que tenha apagado, porque assim, como vocês disseram, né, que vocês só iam proibir de VTubers influentes, eu vi lá a lista, né, que estão proibindo só dos VTubers influentes. Não acho que só porque eu sou uma VTuber pequena ou outras VTubers são pequenas, que a gente não tem direito, que a gente não tem voz. Entendeu? Eu espero nunca mais ver arte minha exclusiva vazada. Porque eu sou VTuber há mais ou menos 4 anos. Eu nunca postei no meu Twitter arte NSFW explícita. Eu geralmente faço post SUS e tudo mais, mas nunca é explícito. Então eu acho assim de um mau gosto absurdo. A pessoa que postou, inclusive, eu sei quem é. Eu sei quem é você, eu sei o seu arroba. Eu te vejo nas minhas lives. Eu achava que a pessoa dava sub porque ela apoiava meu trabalho, mas aparentemente não. Ela dava sub pra ficar vazando meus conteúdos. Entendeu? Eu fiquei muito ofendida porque, cara, até meus wallpapers, que são assim, uma coisa que eu faço pros meus membros, pros meus apoiadores, meus subs, o cara chegou e postou. É aquilo, tipo... Cara, eu entendo a frustração, mas tipo assim, vou dar um exemplo. Eu vendi o meu mangá físico
com páginas extras. Foi uma das coisas que eu fiz de atrativo pro mangá físico, é ter umas páginas exclusivas lá no final. Só que eu não consigo controlar, e na verdade eu nem proibi as pessoas que compraram de postar foto dessas últimas páginas e tal, e compartilhar. Porque não tem como controlar, tá ligado? Eu lembro que quando o Torajo postou, vendeu o livro da PS, eu lembro que eu escolava pelo TikTok, assim, aleatoriamente, e tinha uma guerra entre a fandom do Torajo, entre pessoas postando coisas, e os comentários era uma guerra do tipo, não pode vazar esse tipo de coisa! O Torajo não deixa vazar esse tipo de coisa. Ah, mas eu vazo sim, eu paguei, eu vou vazar. E aí, tipo, e foi muito louco, mano. Um ecossistema inteiro de guerra em volta disso, tá ligado? Então, tipo, uma coisa que eu já falo é que se a pessoa tá vendo teu conteúdo vazado, ela não iria pagar. Ela não iria pagar naturalmente. Se a pessoa tá... Porque a pessoa paga por conteúdo exclusivo quando ela quer te apoiar. É muito raro a pessoa que paga por conteúdo exclusivo por necessidade daquele conteúdo, sabe? É mais uma coisa que serve de consolação, tá ligado? De tipo... É normal se sentir mal, mas se te faz se sentir melhor, muito provavelmente quem tá consumindo seu conteúdo pirata, ele não pagaria naturalmente. E é isso. Você pensa que isso pode... Como isso prejudica? Como isso pode prejudicar um VTuber? Porque a gente faz o conteúdo ali pra incentivar as pessoas a apoiarem, vocês vão lá e vazam tudo? Por que alguém apoiaria se elas podem pegar de graça? Pô, mano, um dos motivos do porquê eu não dou quase nenhum benefício é porque eu não quero vender benefício pra vocês, tá ligado? Eu não quero que vocês deem dinheiro porque vocês vão ganhar algo em troca, tá ligado? Eu quero que seja um apoio porque vocês querem apoiar. Os membros, é isso. Se vocês querem ganhar dinheiro, pagar por algo em troca, aí vocês compram produto, tá ligado? Aí tem a loja. Mas se for pra dar membro, pra dar sub, pra apoiar com doação, essas coisas, eu não quero que seja uma venda, tá ligado? Não quero que seja uma venda. Eu não quero ganhar... Exatamente, eu não quero gerar fome em vocês. Eu não quero que vocês paguem por algo porque vocês vão perder algo. Apesar de que eu tô, né... Tô aí com umas ideias de fazer um sorteiozinhos pra sub, né? Aí eu acabei de me refutar. Mas, pra tu ver, olha quanto tempo levou pra eu começar a pensar em algo assim, tá ligado? Aqui raramente tem benefício pra esse tipo de coisa. Reddit é uma coisa absurda, nojenta. Eu nunca vi uma coisa tão nojenta na minha vida. É extremamente ofensivo. Eu queria saber o que passa na cabeça de uma pessoa de achar normal aquilo que tá acontecendo naquele Reddit. Gente, é nojento, assim. Eu não quero nem falar sobre isso, porque é nojento. Que foi a mesma coisa que aconteceu com a Jessie, que tinha um Patreon onde ela fazia algumas artes NSFW por apenas R$5, e mesmo assim, essas comunidades vazavam esses conteúdos e distribuíam de graça, fazendo com que ela desistisse de seguir fazendo esses conteúdos por conta própria. Reais e tal. E aí as pessoas isso eu vi no Twitter que rolou. A Jessie, ela fez algumas artes NSFW, abriu um Patreon, né? Um negócio que a pessoa paga por mês pra ter acesso. E aí ela postou um print lá da galera desse Reddit aí reclamando que tem que pagar, tá ligado? Como se fosse um absurdo você ter que pagar pra ver uma arte exclusiva de alguém. É um absurdo pagar por uma imagem. Então tu vai lá e paga alguém pra fazer, mano. Vazar tudo que eu colocava lá. Aí eu falei, rapaziada, vocês não têm respeito nenhum por mim, então. Aí eu comecei a cobrar R$70. E mesmo assim não adiantou. Eu falei assim, então tá, beleza. Aí eu simplesmente parei de desenhar. Eu simplesmente parei de desenhar e não posso mais nada lá. Eu vi algumas pessoas comentando que o certo a se fazer era perguntar pras VTubers se era permitido antes de fazer, por no mínimo respeito, sabe? A gente sabe que existem pessoas que são foda-se e vão fazer mesmo que isso desrespeite a vontade de cada VTuber, mas não custa nada perguntar, né? Ai, Nana, mas se eu perguntar, a pessoa vai me ignorar. Então você não faz. Simples assim. Se você não sabe se o cara permite, é só você não fazer. Eu mesma sempre deixo claro que eu permito artes NSFW minhas, inclusive no meu Discord tem até algumas regras sobre isso, e nós temos esse direito de permitir ou não. Afinal, é nossa imagem ali, e eu sei que muita gente diz, mas é desenho, só que essas pessoas, elas não conseguem entender que é essa imagem que nos representa na internet. E o direito de imagem... O fator VTuber é que o que acontece, né? VTuber
a gente, principalmente aqui no Brasil, eu não sei como é lá fora, mas principalmente aqui no Brasil, o VTuber tá muito atrelado à pessoa por trás do VTuber. As pessoas aqui no Brasil, os VTubers aqui no Brasil se tratam muito menos como um personagem e muito mais como uma skin da pessoa real. Até eu fiz isso por muito tempo, e aqui nas lives, né, eu sou eu mesmo. Eu não costumo fazer um personagem, mas aos poucos eu tô me desprendendo disso, tipo, no canal principalmente, aos poucos eu tô tentando realmente tratar mais da Naramor, né, a guardiã da Yggdrasil, como um personagem e não... Ainda é uma extensão de mim, mas é mais personagem. Então, tipo, por ter essa sensação, esse sentimento de que é quase um self-insert da pessoa, tá ligado? Aí acaba causando muito essa estranheza de que a pessoa faz um NSFW do personagem, mas a pessoa sente como se fosse dela, entende? Então tem esse adicional aí quando é VTuber. É protegido pelo artigo 5, inciso X da Constituição Federal. Nós temos esse direito de reclamar ou solicitar remoção. Eu não vejo problema em, por exemplo, algo mais provocativo, algo que envolva lingerie, poses específicas, sabe? Pra mim isso é de boa, porque eu super, assim, eu admiro o trabalho de vários, assim, artistas desse ramo, porque é uma coisa, cara, que não é todo mundo que domina. Você não, ironicamente, precisa de muito conhecimento de anatomia, tá? Fazer uma arte NSFW é um conhecimento bem específico de anatomia, mano. Tem que estudar muito anatomia. Na verdade, todo artista acaba fazendo arte NSFW pra treinar anatomia. Isso aí é normal, tipo, não com o intuito de ser algo mais sexual, mas só porque precisa treinar o corpo nu pra poder... Pra você desenhar melhor com roupa, você tem que saber desenhar bem sem roupa. Que a roupa é só um adicional por cima, né? Então, todo artista acaba tendo que desenvolver isso cedo ou tarde. Tanto que eu já falei, né? Que a Carol já me usou pra treinar anatomia já. E as artes da Carol são bem bonitas. Só que não está nada público por motivos óbvios. É de boas. Porque aquilo, você desenha... Tem uns artistas que fazem umas artes muito boas, né? A arte que eu vi que fizeram de mim tava muito bonita. Parabéns pro artista. Tava muito bonita, muito bem feita. Corpos numa escala muito maior do que artistas normais. Então você precisa saber a anatomia por trás disso, né? Então, tipo, cara, beleza, eu sou uma adulta, né? Eu sou uma mulher adulta. Então, tipo, beleza, quer desenhar a Murizinha com um biquíni, com uma lingerie? Tranquilo, pode fazer. Nudez artística também tá de boa pra mim. Ok, vocês têm o meu consentimento para fazer fanarts ou coisas desse tipo, né? Eu sou uma mulher adulta, tá tranquilo. Mas em relação agora, artes que envolvam relações explícitas, mais de 18, aí eu já fico desconfortável. Aí já é algo que eu não gosto, né? Eu não gosto disso, tá? É algo que eu não quero que vinculem a minha imagem a isso, tá? Diferente da outra que a Nana deu de exemplo, essa daqui, ela impôs um limite, né? Tipo, ela é de boas, mas ela tem o limite dela, o que é normal. Todo mundo tem o limite do que se sente, do que não se sente confortável. E acho que é de boas expressar isso, até porque... Não é todo artista que faz esse tipo de arte que é um desgraçado, tá ligado? Vai ter artista que genuinamente vai pegar isso e vai fazer artes dentro dos limites da VTuber. Tanto que tem vários VTubers que liberaram arte NSFW com regras e no Twitter, e os artistas foram lá e fizeram essas artes dentro das regras. É bom especificar limites até pra quem libera esse tipo de coisa. Porque me deixa desconfortável. Esse é o meu limite. O servidor do Discord Hentai VTubers BR fez algumas mudanças, tá? No servidor após a repercussão desse caso, criando uma blacklist de VTubers dos quais não é permitido a criação de conteúdo NSFW, onde ele diz que nessa lista estão apenas VTubers que abertamente não gostam de artes NSFW dos seus respectivos personagens. Apesar de que... Isso, a Nana veio falar comigo a respeito disso. A Nana veio literalmente perguntar, falou, Dante, você já disse abertamente sobre isso? Eu falei... Não, nunca falei sobre isso. Na verdade, o que eu já falei em live foi sobre artes sensuais. Eu falei que eu era totalmente tranquilo.
mas meu nome tá aqui. Não gostam de artes NSFW dos seus respectivos personagens. Apesar de que eu tava vendo essa lista e tem pessoas ali que não se importam com isso, mas foram incluídas ali, reforçando o fato de que os autores nem pesquisam direito ou sequer pedem permissão antes de fazer alguma coisa. Mas tudo piora quando vamos pro Reddit. Lá a coisa fica muito pior e às vezes até meio criminoso. Esse Reddit não parece ter um mínimo nível de moderação, permitindo e mantendo postagens deliberadamente como essas daqui, abre aspas, me tirem outra dúvida, pode mandar IRL no privado? Eu tenho da Mi Reis. Em seguida... Aí virou crime, do nada. Aí só virou crime, do nada, assim mesmo. Que lindo. Você vê mais de 20 comentários pedindo, afinal, é bem curioso o fato de alguém estar em um servidor de hentai pedindo uma foto real de uma VTuber. Que fotos são essas? E aí você vê outros posts se lamentando de não poder IRL ali, em que outro usuário responde, abre aspas, eu acho que não pode postar IRL dos VTubers aqui. Eu só ia postar um monte de IRL da gostosa da Mi. E aí tem outro post também dizendo... Cara, aí a pessoa só saltou pra fazer crime apenas. Aí é criminoso, tá ligado? Aí, tipo, lembra o limiar entre personagem e pessoa por trás? Aí a pessoa tá falando diretamente da pessoa por trás. Aí, realmente... Caraca, mano. Nossa, Reddit, né, mano? Reddit é cheio de bizarro, mano. Reddit e Discord, os dois lado a lado, assim, ó. Cheio de bizarro. Abre aspas, tenho tesão em algumas que mostram o rosto, tipo a Amy Cotone. É até engraçado ficar vendo essas postagens porque tem muita gente que faz post chamando pra call ou chat pra conversar sobre putaria e descabelar o palhaço juntos. E também o fato de que existem diversos posts de fulano comendo fulano. E eu realmente preciso ter que explicar o quão problemático é você fazer artes de um VTuber fudendo outro sem nem sequer saber se eles permitem isso? Cara. Sabe aquele momento... Esses são aqueles momentos que você... Isso aqui eu tinha visto porque ela tinha mostrado no outro vídeo também, que eu já reagi. Mas, tipo, cara, sabe quando você chega a achar engraçado porque... Caraca, mano, sério? Eu já vou comentar sobre isso já. Eu vou esperar terminar o react, eu vou dar meus 2 centavos sobre toda essa situação. Existem VTubers que permitem NSFW, mas a maioria, se não todos, não permitem que faça artes envolvendo outras pessoas sem autorização prévia. Mas eu sei que a gente tá na internet e muita gente vai cagar pra isso, vai continuar fazendo em grupos de Telegram ou WhatsApp, mesmo que a algum momento arrumem esse grupo do Reddit igual fizeram com o Discord. Existem pessoas que até argumentam com, nossa, mas você tá recebendo divulgação de graça com gente fazendo conteúdo mais 18 seu, então eu tô te ajudando. Divulgação de graça aí forçou, né, mano? Porque o público que consome isso não é o público que vai vir assistir minha live, mano. Uma coisa é você fazer. Será que vai comprar meu mangá, pelo menos? Não, né? Não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro, eu tava pagando o Patreon da Jess ao invés de vazar a arte, né? Ô, nem pra isso, mano. Então não tô ganhando nada mesmo. Outra coisa é você vazar conteúdo exclusivo, feito por outro artista. Imagina só, eu gasto lá R$300 pra comissionar uma arte NSFW exclusiva pra dar de presente pros membros do meu canal, ou cobrar alguma taxa pra poder sequer cobrir o valor da comissão, e o cara vai lá e vaza no Reddit ou Discord sem autorização, e com isso ninguém vira membro no canal, ou então não assina meu Patreon. Você tá me ajudando em quê? Você tá me causando prejuízo financeiro. Mas é aquilo que eu falei, as pessoas que consomem isso de graça não pagam. Não pagam, ponto. Essa é a realidade. E se a pessoa quer te apoiar, volta a dizer do mangá. Meu mangá tinha de graça pra ler na internet. E vendeu muita cópia a ponto do projeto poder continuar. E tinha de graça pra a pessoa que foi lá e leu de graça e não comprou, se não tivesse pra ler de graça, ela não ia comprar do mesmo jeito. Então, não acho que seja Novamente, tem todo o direito de ficar chateado com a situação, mas não é algo que tá te prejudicando tanto quanto você pensa que tá. Não deixa esse pensamento te dominar, sabe? Não deixa isso te incomodar a esse ponto, assim. Unicamente pra satisfazer a bronha do seu grupinho. Pior de tudo é que eu e várias outras VTubers têm até hashtag mais 18 no Twitter pra poder os artistas postarem as fanarts mais 18, mas os caras... Eu fiz a minha, né? Ninguém usou, né? Tá lá. Desde o 1º de abril tá lá e ninguém nunca usou. Que coisa.
nem postam lá, e sim nessas subcomunidades que na maioria das vezes os VTubers nem têm conhecimento da existência. Tem muito VTuber que tá lá e nem sequer sabe ou viu essas artes. Eu zoo bastante, eu brinco bastante, eu sou uma pessoa bem de boa com isso e eu permito conteúdo NSFW do meu modelo, mas eu tenho algumas amigas que não permitem e não se sentem confortáveis com isso. E o intuito desse vídeo é fazer o que essas comunidades deveriam estar fazendo, que é ter o mínimo de empatia e se colocar no lugar dessas pessoas. Enquanto Pedir empatia pra internet é pedir empatia pro vento, né, mano? eu tava editando esse vídeo, um artista comentou no meu react dizendo que até a capa desse grupo do Reddit é uma arte que ele fez e que não foi criada com esse intuito e nem quer que seja atrelado a algo criminoso e que nem tem proximidade com a comunidade VTuber. Os caras não se dão nem ao trabalho de sequer fazer uma arte pro próprio grupo e ainda roubam arte de outros artistas e postam lá sem nenhuma autorização. No mais, eu espero que esse grupo melhore e arrumem essas coisas e comecem a moderar as postagens, sobretudo essas de IRL. Afinal, é um absurdo permitir que essas postagens estejam no ar todo esse tempo sem ninguém pra dizer que isso é errado. Bom, esse foi o vídeo, deixem aí nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima. Cara, vamos lá, tá ligado? Eu vou dar meus 2 centavos sobre isso. E a minha opinião, que eu acho que eu nunca expressei ela em live. Acho que o máximo que eu falei foi a das artes sensuais e tal. Que houve uma época que a galera tinha muito medo de me desenhar com artes sensualizadas, com alguma roupa específica, algum biquíni, lingerie. E eu sempre falei, mano, eu não me incomodo nem um pouco, porque arte... Pra mim, arte é uma coisa linda. E vocês têm total liberdade artística pra desenhar qualquer coisa, desde que no momento que eu ver em live eu não seja desmonetizado. E a respeito de NSFW, mano, eu vou ser bem sincera e direta que, cara, eu não me importo. No quesito não me importar, de que se eu me importar com isso, eu vou estar me estressando à toa, tá ligado? Tipo, eu não ligo justamente porque eu sei que não tem como evitar. Brigar com isso é tipo dar soco em onda. Não tem o que fazer. Quanto mais você cresce na internet como personagem, mais o seu personagem vai ter esse tipo de coisa. E não tem o que você fazer a respeito disso. Então, tipo, você se importar com isso é você arranjar um problema que você não vai conseguir solucionar e vai só encher a tua cabeça. Eu conversei com a Aeris sobre isso também. A gente compartilha exatamente a mesma opinião, que é tipo, mano, cara, tanto faz. A única coisa que eu peço é, não me mande, não usa minha hashtag, tá ligado? Não, porque a única vez que eu me incomodei de verdade com isso, que eu literalmente segui a pessoa e mandei DM pra ela, foi quando eu abri minha hashtag da Antiartes e tinha uma arte minha lá pelada. E aí eu literalmente segui a pessoa de volta só pra mandar uma mensagem pedindo pra pessoa apagar, porque a minha hashtag não é lugar pra isso, tá ligado? Não me manda, não tenta trazer isso pra minha comunidade, porque não é legal, cara. Tipo, não é legal. Eu não tenho como evitar, então, no fundo, eu só não me importo mesmo. Eu vejo toda essa situação, não vai tirar meu sono à noite essa situação. Então, é isso, tá ligado? É basicamente... Se for fazer, sei lá, faz aí com o teu grupinho e não traz isso pra luz do dia em lugares que eu veja, tá ligado? É mais ou menos isso. E coisas ali sensuais, eu sou totalmente de boas. Totalmente de boas, não tem problema. Porque eu sou adulto, assim como a pessoa falando no vídeo. Eu sou adulto, meus personagens são adultos. Então pra mim tudo bem, sabe? Tem criança na comunidade. Cara, sabe qual é a pior parte? É que pré-adolescente é o que mais consome esse tipo de conteúdo. Essa é uma realidade. E outra coisa de que a gente volta naquele assunto que eu acho que criança não devia ter acesso à internet. Mas pré-adolescente, ali 13, 14 anos, é o que mais consome esse tipo de conteúdo na internet. Por causa da puberdade. É quando a pessoa tá descobrindo as coisas e aí ela não tem nenhum tipo de controle parental do que tá acessando na internet. E vai lá e busca. É o mais normal, o mais comum, assim, é esse tipo de coisa. Então, não é nem por isso, não é nem porque, tipo, ai meu Deus, as crianças da minha comunidade. Não, é só porque, tipo, cara, não é o espaço pra isso, sabe? Meu conteúdo não é esse, meu foco não é esse. Por mais que tenha vídeos no TikTok aí falando que eu sou hipersexualizado e não sei o que lá. Cara, não
Tipo, não é meu conteúdo, não é meu foco. Esse tipo de pessoa provavelmente já tá banida aqui da live. Como a Nana falou, isso não ajuda em nada o nosso conteúdo. Tipo, se uma pessoa vai lá e faz NSFW e alguém me conhece por isso, muito provavelmente essa pessoa vai falar alguma besteira e vai ser banido da minha live. Então meio que tanto faz, tá ligado? E é isso. Falei isso mais pra comentar mesmo e dizer que, cara, eu não posso ditar como todo mundo pensa, e eu entendo que todo mundo tem seus limites, eu entendo que todo mundo tem seu jeito de sentir, eu não tô aqui pra falar como cada um deveria se sentir. Eu tô aqui só pra dar um conselho. Esse é mais um daqueles problemas que eu sinto que as pessoas sentem que é maior do que é, sabe? As pessoas dão mais importância do que deveriam dar pra esse problema, sabe? Se você vê algo que te deixa extremamente desconfortável, você até pode ir atrás de processar, registrar sua imagem, só que é uma mão e não é algo que você vai fazer com muita frequência, provavelmente, pra cada arte NSFW que fizerem sua. Então, eu acho que eu sigo essa filosofia de não me importar. E o meu conselho é que quanto mais você se importa com isso, mais você vai estar trazendo problema pra própria cabeça, sabe? Eu acho que é isso. O que vocês acham? Minha opinião é impopular? Será? Será que minha opinião é impopular? Será que vão me odiar por falar isso? Eu tinha conversado com a eles antes também. Quando eu vi esse vídeo, eu tive que comentar com ela sobre isso. E aí é aquela risada, tipo... Aquela risada de tipo, caraca, mano. Internet faz cada coisa bizarra. Mas tanto eu quanto ela, a gente não leva isso pro coração justamente pelos mesmos motivos, tá ligado? Então não precisam ver isso e pensar, caraca, nossa, eles não vão dormir à noite por causa disso. Não, tá ligado? É tranquilo. Tipo, existe, sempre vai existir, sempre existiu e não tem que possa ser feito. Nossa, então, tipo, cara, é impossível evitar. Qualquer obra de desenho e personagem, as pessoas shipparem, tá ligado? É igual chip, é impossível evitar. Dois personagens vão respirar perto, as pessoas vão shippar, tá ligado? Mas é isso, basicamente. O que vocês acham? Eu fiquei meio assim, será que eu falo sobre isso? Será que eu não falo? Como eu disse no início da parada, eu não... Esses assuntos que geralmente o pessoal comenta muito na comunidade, eu nunca sei se eu comento ou não, tá ligado? Conseguiram fazer a NSFW de My Little Pony. Cara, nossa, isso é engraçado. Eu lembro que quando teve toda essa parada da sexualização no TikTok e tal, eu vi alguns comentários justamente falando disso. De que, não, porque não sei o quê, porque... dá pra ver que ela sexualiza pela quantidade de NSFW, de Rule 34 que tem dela na internet. E eu fiquei tipo, legal, divertido. Sabe o que tem mais NSFW do que eu? My Little Pony, Turma da Mônica. Cara, eu aposto que deve ter muito mais NSFW de mundo torágio do que meu na internet. Que é claramente um canal voltado pra criança. Eu te garanto que vai ter muito mais do que eu. Porque não é uma questão do quanto você é bonita ou não, do quantas curvas você tem ou não. É o quão grande você é. Quanto maior e mais famoso você é, mais vai ter. Essa é a única proporção. Não faz sentido, não faz sentido. A quantidade só depende da popularidade, exatamente. E às vezes, como eu falei, às vezes é o efeito rebote. Quanto mais inocente e sem essa conotação é a parada, mais as pessoas fazem às vezes. Se a parada já é sensual normalmente, às vezes tem menos coisa. Enfim, é isso que eu tinha pra falar. Esses são meus 2 centavos. Fica mais essa lição pra vocês aí. Se vocês verem essas paradas aí, não precisa ficar engajando, comentando, tipo, nessas paradas. Só passa reto. É o que tem pra hoje. Cara, eu acho que eu só me daria o trabalho de derrubar uma parada se fosse uma parada, sei lá, muito nojenta e criminosa, tá ligado? Acho que só assim que eu iria me incomodar a ponto de ir lá dar um jeito de derrubar a parada. E, sei lá.